Salve, tranquilo? Cara, dessa vez eu vou gravar aqui segurando o microfone na mão e vamos ver como é que fica. Eu acho que vai ficar bom igual, mas é só porque eu gosto de ter essa liberdade de ter o microfone na mão. E o vídeo de hoje é sobre como fazer, na verdade, o conceito de hoje, né? Porque esses vídeos aqui, eles são uma junção de vários conceitos que se você aplicar na sua vida, eu tenho certeza que ela melhora exponencialmente. E o conceito de hoje é: por que eu traqueio tudo que faço? O nome desse vídeo provavelmente é como ter uma melhoria exponencial. Se você prestar atenção, as curvas de aprendizado, elas geralmente são exponenciais. O que significa? Significa que ela não é uma curva linear, ela é uma curva exponencial. Ela é uma curva que quanto mais ela aumenta, ela junta tudo que ela tinha no passado para aumentar cada vez mais. Então fica muito íngreme a subida. Só que tem algumas pessoas que nunca têm essa curva exponencial. E sabe o que é mais interessante? Eu estava estudando sobre aprendizagem com um livro muito bom que se chama Como Aprendemos, do Ruins Martins, e esse livro ele te explica que as pessoas mais geniais que você conhece, elas na verdade não eram geniais. Na verdade, o que a excelência mais tem é mundano. O que a excelência tem, na verdade, é uma prática diferente da prática que as outras pessoas fazem, porque é uma prática com mais pressão num ambiente mais estimulante. Só isso. Então, num contexto prático, as pessoas extraordinárias que a gente conhece, a gente tem a impressão de que elas são extraordinárias só porque a habilidade delas é realmente uma habilidade muito acima da média. Só que se você prestar atenção, essas pessoas, se você prestar atenção quando eu falo isso, se você analisar a história dessas pessoas, você vai ver que elas treinaram tanto, mas tanto a mais do que a média, que nem faz sentido você julgar elas talentosas. Nem faz sentido porque seria um desrespeito com o tanto que eles se esforçaram. Você tem noção disso? Você tem noção do que é uma pessoa se esforçar tanto e pagar um banco de horas tão caro que você nem vai ter perspectiva de quanto essa cara se esforçou? Eu acho muito importante falar isso. Eu acho muito importante mesmo, porque quanto mais você se esforça, na teoria, mais dados você teria sobre você mesmo. O problema é que você geralmente não usa esses dados. Essa é a realidade. Você tem dados de como você funciona quando tá triste, como você funciona quando tá com raiva, quando você funciona quando tá puto. Você tem esses dados. Só que esses dados estão aqui, ó. E quando os dados eles estão apenas aqui, eles são deturpados pelo teu estado emocional, porque é assim que a memória salva as coisas, ela salva a partir do estado emocional. Agora, se você ao invés de fazer isso, você pegar e escrever, irmão, aí não tem erro. Não tem erro porque aí você consegue de forma objetiva, a realidade ela se impõe contra você. Eu adoro esse conceito, a realidade se impõe contra você. Não tem o que você fazer porque a realidade está se impondo contra você. O que isso significa? Significa que quando você estabelece um parâmetro geral, traqueando esses dados sem ser de uma forma emotiva, você tem aqui a forma bruta que você age. Eu vou dar um exemplo prático. Você pode olhar e pensar, tentar puxar na memória quanto que eu ergo na academia. E aí, às vezes, o que vem na tua cabeça é o PR, o mais alto, o maior peso que eu levanto. Mas aí você vai treinar num belo dia e você vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir levantar o teu PR. E você vai ficar, cara, poxa, não consegui, então eu deixei de evoluir. Só que se você prestar atenção, o peso que você levantou mantém a mesma média. Então você não deveria estar tentando levantar o teu PR, você deveria estar tentando levantar a tua média mais 10%, porque assim a tua evolução vai progredir de uma forma basal. Você vai estar sempre levantando um pouco mais. E com sempre o ato de sempre levantar um pouco mais, vai chegar num ponto em que o teu PR vai virar o teu basal, vai virar a tua média. Só que você não tem esse dado. Então, e é justamente por isso que quando eu saía para correr, eu sempre anotava em algum lugar quantos quilômetros eu fiz em quanto tempo e como eu me senti. E claro que tem aplicativos hoje em dia que fazem isso, né? O Strava faz isso muito bem, mas eu sinto que o Strava ele não consegue pôr os seus resultados de forma visual. Ele consegue pôr quanto você correu e em quanto tempo, mas ele não põe o grau de esforço. Então eu ia lá e fazia uma planilha. A mesma coisa eu fazia com a calistenia. Quantas repetições eu faço? E aí tem dias que eu faço 10, tem dias que eu faço 8, tem dias que eu faço 9, tem dias que eu faço ou 12, tem dias que eu faço 8. E aí, quando eu ia ver, a média era 9,5. Então, eu sempre me esforçava para fazer 10 a 11 repetições.
Porque aí eu tô aumentando o meu basal, até que chega num ponto onde eu consigo por vários dias consecutivos, várias vezes, tipo uma semana, um mês inteiro consecutivo, eu tô fazendo 10 todas as vezes. E aí, opa, a partir de agora, 9 é um sinal de involução, porque o 10 virou meu basal. Então, eu acho muito importante você começar a traquear os teus dados. Pega uma planilha, começa a anotar as coisas, não importa se é leitura, não importa se é estudo, não importa se a gente tá falando de tempo de tela. Eu gosto muito de traquear tempo de tela, porque é o tempo que eu passo ocioso, e tempo produtivo, que é o tempo em que eu cronometro, literalmente, o tempo produtivo. E aí eu percebo que, tipo assim, cada mísero segundo que eu estou produzindo, eu anoto. Então eu clico no timer e o tempo fica pocando ali. Fica pocando, fica passando o tempo, fica passando o tempo. Até que chega uma hora em que eu canso e começo a procrastinar. Eu vou ali, pauso o timer. Resultado, no final de toda semana, eu tenho uma lista de dia da semana e tempo produzido. Dia da semana e tempo produzido. Eu pego essa lista e jogo para outro lugar. Então eu jogo para uma planilha. E agora eu tenho todas as listas de todos os dias da semana dos últimos tempos. E a partir disso eu sei os dias que eu mais produzo, os dias que eu menos produzo. Eu sei que na segunda-feira eu tenho um pico de produtividade, provavelmente porque eu organizei meu dia no domingo e tô animado para a semana. Eu sei que na terça-feira eu tenho um down de produtividade, provavelmente porque eu tô cansado da segunda. Então na terça-feira eu coloco as tarefas menos relevantes. Menos relevantes? Com menor grau de relevância. Pronto, coloco as tarefas com menor grau de relevância. Aí na quarta-feira eu sei que eu vou ter outro pico, então eu coloco as tarefas mais relevantes. E é assim que eu vou organizando. Aí quando eu vejo, a minha semana ela tá praticamente perfeita, ela tá toda montadinha, de acordo com aonde eu produzo mais e aonde eu produzo menos. É isso que eu quero que você comece a fazer. Porque a partir do. E eu não, você não precisa fazer isso de uma forma tão neurótica quando eu faço. Talvez possa parecer meio neurótico. Na verdade, eu me amarro em fazer isso assim. Mas você só precisa fazer isso na área que mais importa pra tua vida. Digamos que a habilidade que mais importa para você é ler. Você está fazendo filosofia e você tem que ler muitos livros de muitos filósofos. Então, talvez o que mais importe para você é quanto você lembra de cada livro. Então, você vai pegar e você vai traquear. Toda vez você vai marcando nas páginas mesmo os principais conceitos. Depois você vai pegar e vai pôr na capa de trás do livro ou numa folha em branco todos os principais conceitos que você lembra, sem usar nenhum tipo de facilitador, sabe? Você vai lembrar isso de cabeça. Lembrei de 10, 20, 30 conceitos, Júlio. Beleza, quantos conceitos tinha no livro? Poxa, lembrei de 90%. Então agora você já sabe que a tua meta para o próximo livro é lembrar de 99%. Porque você lembrou de 90 para 99 é 10% de diferença. Eu gosto muito de trabalhar com esse 10%, sabe? Esse 10% porque esse 10% ele nem é muita coisa e nem é pouca coisa. Não é nem algo que te desafie muito, mas também não é algo que te desafia pouco. É algo que geralmente desafia na medida certa. Claro que você subir de 90 para 99% é completamente diferente de você subir de 10 para 11%. Então vai de você saber nivelar. Talvez esse contexto seja mais inteligente você subir 5%, você subir 4%, subir 3%, você decide. O importante é você precisa traquear o resultado. Porque a partir do momento que você traquear, você tem dados sobre você. E esses dados sobre você serão extremamente úteis no teu dia a dia. Esse é o motivo pelo qual eu traqueio tudo que eu faço. Eu recomendo que você faça também. E saiba que precisando, é só contar comigo. E se você quiser uma aula bem específica, ensinando como eu traqueio de forma muito mais detalhista, entregando os aplicativos e ensinando a montar planilhas, a Academia Polímatas está aqui embaixo. Vocês financiam esse projeto e é por vocês que eu estou produzindo essas paradas aqui. Fechou? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.